A mensagem de hoje é sobre a ressurreição de Lázaro, e ela está escrita no Evangelho de João, do capítulo 11, versículo 1 em diante. Com certeza, o milagre da ressurreição de Lázaro é um dos milagres mais notórios de todo o Novo Testamento. Muito nós já sabemos, já ouvimos falar de muitos outros milagres, mas com toda certeza este é um milagre que fala de uma forma diferente conosco. E nesse dia nós vamos meditarmos sobre os versículos correspondentes a este milagre, a esta passagem bíblica que foi narrada, foi escrita pelo evangelista João. O versículo 1 diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Algumas das coisas aqui que nós já podemos, desde já, meditar, ter em mente, é que o nome Lázaro significa socorrido por Deus, ou aquele que Deus ajudou, ou aquele que Deus socorreu. Podemos pensar assim. Então, de cara a gente vê, para quem conhece a história de Lázaro, para quem já ouviu uma mensagem, pregação, já assistiu o filme da ressurreição de Lázaro. Então, significa isso, socorrido por Deus, alguém que Deus ajudou. Posteriormente a esse milagre, é fácil pensar nisso, mas é interessante que o nome Lázaro já significava isso, mesmo antes de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, já o ter socorrido. E a Bíblia diz que ele era de Betânia. Betânia era uma aldeia, um povoado, que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E esse povoado era de Lázaro e de suas duas irmãs, Marta e Maria. E uma coisa que nós aprendemos aqui, vamos ver que o evangelista João escreveu, é que esses eram amigos íntimos de Jesus, eram amigos próximos, eram pessoas próximas de Jesus. E o que acontece? O que nós aprendemos com isso? Que mesmo aqueles cristãos piedosos, mesmo aquelas pessoas que, tal como Abraão, são chamados amigos de Deus, podem passar por momentos de decepção, momentos de tribulações, de tristezas, momentos em que a pessoa ora, que a pessoa clama, que a pessoa espera e mesmo assim não há resposta. Os amigos de Jesus também passam por enfermidades e por momentos de aflições. É isso que nós podemos concluir. E diz mais no versículo 2, E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Outra coisa que nós vemos aqui é cristãos sinceros também ficam doentes. Cristãos sinceros também passam por períodos de aflições. A Bíblia diz, o próprio Cristo diz, que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós também podemos vencer, né? Então devemos ter isso em mente. No versículo 3 está escrito: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, outra coisa aqui interessante, as irmãs é como se elas estivessem fazendo uma petição ao Senhor Jesus. Estavam peticionando, clamando ao Senhor, mandaram um recado, mas é como se fosse nos dias de hoje, depois de Cristo, entronizados, e assunto aos céus, seria como se estivessem orando, falando: Senhor, o teu servo ou a tua serva precisa de uma resposta, Senhor, está enfermo, está doente, e é uma pessoa que tu amas. A Bíblia diz que todos nós somos alvos, do amor de Deus. O amor de Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então disseram: a Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está enfermo, está doente. E mesmo assim nós vamos ver que Jesus demorou um pouco ali. Outra coisa que nós podemos notar aqui, queridos, é que situações difíceis não nos fazem menos amados por Deus. Não quer dizer que você está passando por um momento de dificuldade, um momento de provação, um momento de escassez, um momento de deserto. Isso não quer dizer que Deus deixou de te amar, ou que Deus esteja longe, ou que Deus não está ouvindo suas súplicas. Veremos mais à frente. Deus tem um tempo para cada um dos seus propósitos e Ele sempre nos ouve. Nem sempre a resposta chega no momento em que gostaríamos que chegássemos, mas ela chega, Ele nos ouve. O versículo 4 diz: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.
Deus tem, a coisa que nós aprendemos aqui é, Deus tem o controle de todas as coisas e tudo que acontece tem um propósito. Então, mesmo uma enfermidade, mesmo uma situação hoje que seja de pura decepção, Deus está sob controle. Talvez está acontecendo coisas na sua vida que você não gostaria de estar passando. E a gente sabe, a pergunta que a gente sempre faz para Deus é: mas por que isso, Senhor? Por que eu estou passando? Por que o Senhor está me permitindo passar por isso? Se eu sou teu servo, se eu sou teu amigo, se eu tenho me consagrado a minha vida a Ti. E diante das lutas e das tribulações, o que a gente deve fazer é olhar. Eu não preciso saber o porquê, mas é para quê. Eu não preciso saber a causa, né? Às vezes até precisamos saber da causa, mas o mais importante é a finalidade de Deus nos permitir, o propósito, o objetivo dele permitir que passemos por essas lutas e por esses momentos de aflições. É claro, devemos também examinar a nossa vida e ver se há algo de errado, porque muitas coisas que acontecem também na nossa vida são mesmo consequências dos nossos próprios atos, próprias ações, atitudes diante de Deus. E se for o caso, devemos corrigir e nos esforçar para andar diante de Deus em sinceridade e em verdade. O versículo 5 diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, como já havia dito antes, né? Versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Outra coisa, queridos, o tempo em que Deus nos ouve e que Ele nos atende nem sempre é o mesmo. Né? A Bíblia diz, né, do profeta Daniel, que Daniel orou e ele não obteve resposta imediata, mas quando o anjo Gabriel veio trazer a mensagem, trazer a resposta, ele fala: desde o primeiro dia que você se dispôs a clamar e preparou seu coração para buscar, Deus ouviu, mas levou um período de tempo. Então, talvez esse período de tempo nós vamos perceber mais à frente que nem sempre, às vezes pode ser meses, anos, né? Pode ser dias, não importa. Devemos estar prontos e pensar assim: se Deus quiser que eu espere quase por toda a minha vida por esse milagre, eu estou disposto. Eu amo mais a Deus do que o que eu estou querendo, o que eu estou precisando nesse momento. Eu creio em Deus o suficiente para aguentar esse período até obter a resposta. E a resolução que o crente sincero tem que ter é essa: eu posso morrer, mas eu vou morrer crendo e esperando no meu Deus. Versículo 7. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Cristo não estava preocupado com a sua vida, mas sim em cumprir o seu ministério, assim como seus apóstolos e discípulos, assim como nós, como servos e servas de Deus, devemos estar. Não devemos estar preocupados com a nossa vida em si. Devemos ter em mente também o exemplo do apóstolo Paulo, que diz assim em Atos 20, versículo 24: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, aprendemos isso com o apóstolo do Senhor. Ele não tinha por preciosa a vida para si. O que era importante era que ele cumprisse o ministério dele, completasse a corrida que Deus o chamou, cumprisse o propósito de Deus na sua vida. Isso é que é importante. E o verso 9 diz: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Sobre a luz, a Bíblia diz, né, que tanto Jesus é a luz do mundo, né, a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, como diz também que nós devemos ser sal e luz. É claro, não resplandecendo nossa própria luz, porque nós não temos luz de nós mesmos, mas sim devemos fazer com que a luz de Cristo, da glória de Cristo, do Evangelho de Cristo, resplandeça sobre nossa vida, por meio de um bom testemunho, de uma vida centrada e vivida de acordo com o Evangelho. Assim falou, e depois disse-lhes, isso é no verso 11, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Tanto Jesus como Paulo faz referência à morte como dormir, usando de um eufemismo. Eufemismo é quando você suaviza algo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, Paulo queria, e é lógico, o próprio Senhor Jesus, né,
e toda a Escritura Sagrada nos orienta o seguinte, que devemos ter em mente uma coisa: quando a pessoa morre, se ele morre com Cristo, ele não deve ficar, se entristecer, pensando que a morte é o fim de tudo, como os demais que não têm esperança. Não, ele quer que nós tenhamos esperança em Cristo e em Deus, mesmo após a morte. É isso que Deus quer para nós, é isso que a Bíblia nos ensina. E no versículo 12 diz: disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso, no verso 13, da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Verso 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Interessante que ninguém foi contar a Jesus da morte de Lázaro. Ele sabia, por ser onisciente, por ser Deus, por ser perfeitamente homem, por ser perfeitamente Deus. E no verso 15 diz mais: E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Um dos propósitos da morte e ressurreição de Lázaro era consolidar a fé dos apóstolos nele como Messias, como aquele que for de fato enviado por Deus. Verso 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Naquele momento, os discípulos ainda não estavam dispostos a morrer com Cristo ou por Cristo, o que só foi possível depois da sua morte na cruz e depois da sua ressurreição. De acordo com a tradição, Tomé morreu na Índia como mártir por pregar o Evangelho. E no verso 17 diz: Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. 4 dias, como eu já disse antes, pode representar meses ou anos, enquanto esperamos uma resposta de Deus. Sobre isso, Jesus nos ensinou que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. No versículo 18 está escrito: Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Isso quer dizer que é próximo 3 quilômetros, né? E no verso 19 diz mais: E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Verso 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante a fé das irmãs, que mesmo com a morte do irmão, continuou firme. Elas ainda continuavam crendo que Jesus era o mesmo, né, que elas haviam crido antes, em quem elas tinham crido antes. A morte do irmão, a resposta que não veio no tempo que elas esperavam, a presença de Jesus. Elas não cobraram explicações de Jesus quando ele chegou lá. Mas elas não falaram: Senhor, o que o Senhor estava fazendo? Por que o Senhor não veio para nos ajudar? Porque nosso irmão estava doente, estava enfermo. Nós mandamos um recado, nós o comunicamos. Não, elas não questionaram nada disso. As 2 irmãs apenas disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E é o mesmo que devemos fazer com relação a Cristo, depositar nossa fé nele, mesmo quando nós não compreendermos os eventos que acontecem na nossa vida, mesmo quando acontecerem coisas indesejáveis, coisas que não gostaríamos de passar, devemos crer. Eu não sei por que eu estou passando por isso, não sei o motivo, mas eu sei que o Deus em quem eu creio vive e reina, e ele há de se levantar em meu favor. E no verso 22 diz: Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta sabia que mesmo depois do irmão morto, Jesus ainda podia fazer algo por eles. Verso 23. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Verso 24. Disse Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É interessante aqui que Jesus inaugura uma nova perspectiva sobre a morte e a vida, né? Dizendo: quem crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. E no verso 26 diz mais: E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Crês tu isto? Aquele que crê em Jesus como Salvador não precisa temer a morte, pois Cristo lhe garante a vida eterna com Deus. Então, se você creu em Cristo, não é uma fé: eu creio desde quando eu nasci. Tem pessoas que dizem: eu já disse isso antes de me converter a Cristo. As pessoas dizem: eu já criei em Deus desde quando eu fui consagrado,
quando eu nasci. Não. Esse ato de crer, de depositar fé, de confessar o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deve ser feito num momento, em público, e deve ser feito diariamente em nossa vida. Crer é crer em Cristo como Filho de Deus. Crer é crer em Cristo como o Messias, o Salvador. E deixar que Ele seja nosso Salvador e nosso Senhor. Porque não basta crer. A Bíblia diz que os demônios creem. Quem acredita mais em Jesus do que os demônios? Porém, eles não obedecem. O apóstolo Tiago até diz, eles creem e estremecem. Contudo, eles não obedecem. Então não basta você falar, eu creio. Não. Se nós cremos, nós também devemos viver de acordo com um padrão de fé. E onde está estabelecido esse padrão de fé para que a gente viva? Nos evangelhos, nas cartas, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, verso 27. Disse ela, sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Temos nós crido em Jesus como o Messias e nosso Salvador? Há muitas evidências da morte e ressurreição de Jesus. É interessante que muitas pessoas questionam, mas quem garante que o que está escrito nos evangelhos é de fato verdade? Quem garante que o que foi escrito? Queridos, olhem só, quando nós analisamos as evidências históricas da ressurreição de Jesus Cristo e da vida dos apóstolos, que quase todos, com exceção de João, que escreveu esse evangelho, se tornou mártir. E eles morreram por esse evangelho glorioso, por esse Cristo que eles tinham visto de perto, que eles tinham andado com Ele, tinham comido com Ele, viram Ele morrer, viram Ele sangrar naquela cruz, e depois viram o ressurreto, viram Ele vivo depois de 3 dias. Então eles não tiveram mais receio nem medo, saíram e pregaram esse evangelho com poder, mesmo correndo o risco de perder a vida e mesmo morrendo, testemunharam, mas não negaram. Eles falaram por todos os lugares onde passavam, Jesus ressuscitou e nós somos testemunha disso. Creiam, arrependam dos seus pecados, nasçam de novo, aceitam a Cristo. E no versículo 28 diz, e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Verso 30, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Verso 21, vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Verso 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés, dizendo, Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante que tanto Marta como Maria disseram a mesma coisa, Senhor, se Tu estivesses aqui. Às vezes nós pensamos, Senhor, se Tu estivesse comigo, isso não teria acontecido, algo tão trágico não teria acontecido na minha vida, na minha família. Queridos, mesmo com Deus, mesmo estando na presença do Senhor, estamos sujeitos a passar por situações difíceis, tristes, trágicas, constrangedoras, mas devemos ser resolutos em servir a Deus, mesmo passando por isso. Devemos ter uma fé como aqueles 3 jovens amigos que disseram ao rei, fique sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos pode nos livrar dessa fornalha ardente, mas mesmo que não nos livre, nós não nos prostraremos. Eles sabiam, isso é Ananias, Azarias e Azael. Eles sabiam que mesmo que Deus, o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, poderia livrá-los da fornalha de fogo ardente do rei Nabucodonosor. Mas falaram, ainda que o Senhor não nos livre, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar nem cultuar, não vamos transigir com os nossos valores. Então essa é a resolução que nós devemos ter. Esther, quando foi se apresentar, a rainha Esther, quando foi se apresentar na presença do rei Assuero, mesmo sem ter permissão para tal, ela falou, ora em jejum por mim, eu vou me apresentar, e perecendo, pereci. Ela estava disposta a perecer, então nós como cristãos devemos estar dispostos a passar por coisas complicadas, difíceis, mesmo devemos estar dispostos tanto para viver ou para morrer, sorrir ou chorar. Verso 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aqui nós vemos uma prova da humanidade de Jesus.
esse agitar-se no seu espírito, esse comover-se e perturbou-se, né? E no verso 34 diz: e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe o Senhor, vem e vê. É claro que Jesus já sabia onde ele estava, né? Tal como ele já soube que ele havia morrido, que ele estava morto, que Lázaro estava morto. Mas muitas vezes o Senhor age conosco de forma humana, né? E até mesmo para atrair a notoriedade ali para aquele ato. E o verso 35, o versículo mais curto de toda a Bíblia, diz: Jesus chorou. É interessante que não se sabe se ele chorou comovido pela morte do amigo ou pela incredulidade daquele povo, mas é certo que Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente Deus. Versículo 36. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Verso 37. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? É natural, diante de momentos difíceis, pensarmos, se Deus tem todo o poder e já fez tantas coisas, por que permitiu que tal infortúnio acontecesse? Contudo, nossa fé não deve ter por base o que Deus pode fazer em nossa vida, e sim o que Jesus já fez por nós na cruz. O mais importante não é o que Ele pode fazer, mas sim o que Ele já fez por nós ali na cruz, lá no Calvário. E diz mais, no verso 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tirar a pedra cabe aos homens, chamar o morto à vida cabe a Deus, cabe a Jesus. É interessante que Deus sempre faz aquilo que é sobrenatural. Agora, o natural cabe a nós. Cristo poderia estender uma mão e mover aquela pedra, mas ele nunca quis atrair holofotes para si. Ele fez exatamente o que era necessário. Ele não era um superstar, uma superestrela. Não, ele fez aquilo que era necessário para promover a glória de Deus, o Pai, e para elevar o nível de fé daquelas pessoas que o seguiam. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? A fé é necessária mesmo quando tudo parecer perdido ou improvável, uma vez que é somente crendo que se vê a glória de Deus, isto é, o seu agir, o sobrenatural, o impossível se realizar em nossas vidas. Então Jesus já havia dito, se creres verás a glória de Deus. Isso também vale para mim e para você. Então, quando a gente passa por situações tão difíceis, uma série de calamidades, de dificuldades, de tristezas, de provações, vem aquela dúvida, ou para lançar uma seta de dúvida, né, no nosso coração. Será que Deus existe mesmo? Será? Por que se Ele me ama, por que eu estou passando por tudo isso? É nesse momento que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, está dizendo, se creres, verás a glória de Deus. E podemos interpretar ver a glória de Deus tanto no aspecto de obtermos uma resposta aqui na terra, ainda em vida, quanto ver a glória de Deus no aspecto futuro, de um dia estarmos e reinarmos com Cristo em glória, conforme diz a palavra. E diz mais o texto sagrado, tiraram, pois, a pedra onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Aqui está o destaque. O propósito de tudo que Cristo fez enquanto esteve na terra foi isso, para que crêssemos nele, que ele era o enviado de Deus, o Messias, o Salvador. O Evangelho da vida e obra salvífica foi escrito para que também creiamos e experimentemos uma nova vida por meio da fé em Jesus. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E é interessante aqui para nós, a mesma voz que chamou Lázaro para fora continua ativa e pode realizar seus propósitos em nós. O que é em nossa vida que precisa ser chamado a vida? Cristo tem esse poder. Cristo tem esse poder e Ele pode chamar a vida. Ele pode trazer-nos de volta à vida e trazer coisas que estão mortas em nossa vida. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolta num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele.
aqui está o interessante. A ressurreição de Lázaro teve um propósito duplo. Além de confirmar a fé dos apóstolos, ela também fez com que muitos judeus que haviam ido consolar as irmãs pudessem crer nele. Algumas observações. Esse acontecimento, a morte e ressurreição de Lázaro, teve vários propósitos. Entre eles, citaremos aqui posso citar três propósitos. Fortalecer a fé dos apóstolos e levar muitos judeus a crer nele, e mostrar para nós que Jesus tem tudo sob controle, e mesmo nos momentos difíceis, e mesmo Ele nos amando, permite que passemos por esses momentos difíceis, os quais, por meio de uma fé inteira, podemos superá-los para a glória de Deus. Então, um primeiro propósito, fortalecer a fé dos apóstolos, e também mostrar para nós que mesmo nós crendo, mesmo nós confiando totalmente, tendo fé, fazendo o que está no nosso alcance, podemos passar por um momento de decepção, de tristeza, mas se crermos nele, vamos vencer. Outro propósito, o segundo, a Bíblia também fala de outro tipo de ressurreição. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 6 está escrito assim: Ele vos deu vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo nos deu vida quando ainda estávamos mortos, e mortos por causa de sermos afetados pelo pecado que entrou no mundo, e nos ressuscitou. Então não é só a ressurreição da matéria, não é só a ressurreição do nosso corpo físico que haverá no último dia, não é só a ressurreição física como ocorreu com Lázaro. Há também um tipo de ressurreição que podemos dizer espiritual, que é aquela que você pode dizer assim, mas eu não morri. Não, mas a Bíblia diz que todos pecaram, e todos por terem sido afetados por esse pecado e por termos nossa natureza pecaminosa. Terceiro propósito, o tempo de Deus é diferente do nosso. Isso porque nem sempre Deus age no tempo em que queremos ou precisamos, mas sim de acordo com seus propósitos, pois Ele é sempre fiel. Devemos crer sempre que mesmo Deus não agindo da forma e nem no tempo que esperamos, Ele sempre age. Ele é o Deus vivo. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nossas culpas, por nossos pecados, para nos dar vida e vida em abundância. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.